O Bitcoin já subiu mais de 130% em 2024, sendo que só no último mês foram mais de 40% de alta. Esse tipo de estrutura de alta de preço no Bitcoin não é nada algo diferente daquilo que a gente já tinha visto em ciclos anteriores. E apesar de muitas pessoas ainda falarem aquele negócio do mas dessa vez vai ser diferente, dessa vez tem macro, agora tem Fed, tem a guerra, tem isso, tem aquilo. A verdade é que os ciclos continuam se repetindo de forma bastante similar e a compreensão sobre essas estruturas cíclicas dentro do mercado do Bitcoin é o que pode fazer você melhorar a sua performance no que diz respeito à acumulação de Bitcoin. Ou seja, o seu desempenho pode ser melhorado muito quando você entende o ciclo de preço do Bitcoin. E é justamente sobre isso que a gente vai abordar nesse vídeo de hoje. Eu vou trazer algo que eu já tinha feito anteriormente, alguns meses atrás. Inclusive, a gente já estava esperando que esse tipo de alta ocorresse mais próximo do final do ano, mas segura aí que a gente vai falar sobre isso mais na frente. O que eu quero trazer aqui para você é uma perspectiva de como é que o ciclo atual de preço do Bitcoin está se comportando em relação aos ciclos anteriores. Isso vai também te ajudar a entender se vou esperar por uma correção para entrar no preço do Bitcoin é uma boa estratégia, principalmente porque muita gente ainda não entrou no mercado, muita gente ainda está à espera de uma correção, e é nesse vídeo aqui que você vai entender melhor. Eu pelo menos espero que você entenda um pouco mais sobre como funciona o ciclo de preço do Bitcoin. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque principalmente a gente está fazendo esse tipo de análise aqui já há vários meses. Então, quando você vai acompanhando todas as análises semanalmente, você vai conseguindo moldar a sua perspectiva de alocação em Bitcoin e vai conseguindo melhorar à medida que novas informações vão chegando no mercado e você vai entendendo novos indicadores que a gente aborda aqui no canal. Então, aproveita, deixa o seu like também, caso você ache esse tipo de conteúdo interessante, e não se esqueça de ativar o sininho, porque assim que publicarmos alguma coisa, você já vai receber a notificação e vai conseguir se posicionar no momento ideal. E quando o assunto é sobre posicionamento no mercado, eu vou abordar daqui a pouco um pouco mais sobre isso, mas lá no Block Trends Pro, isso é algo que a gente já estava falando na metade do ano, tá? Então, após o longo período de queda, entre agosto e setembro, nós já estávamos abordando um bom momento de se posicionar ali, já esperando esse tipo de alta que a gente está vendo aqui no mercado, vendo atualmente. Mas não se preocupe que eu vou te mostrar daqui a pouco o Block Trends Pro, e inclusive o link está na descrição, é o primeiro link da descrição, mas daqui a pouco eu vou mostrar isso para você na prática, daquilo que a gente estava falando lá no Block Trends Pro e que a gente também trouxe aqui no YouTube do nosso canal, tá? Mas o primeiro ponto que eu queria abordar com vocês é justamente essa evolução do ciclo de preço do Bitcoin em relação aos ciclos anteriores. E por mais que seja comum da gente ver muita gente falando, mas dessa vez é diferente, dessa vez tem isso, dessa vez tem aquilo, a verdade é que o ciclo atual de preço do Bitcoin segue bastante similar com aquilo que foram os últimos 2 ciclos de preço, tá? E aqui eu não estou falando de ciclo on-chain, eu não estou falando de ciclo da análise técnica, eu não estou falando de ciclo macroeconômico, eu estou unicamente observando o preço do Bitcoin. E quando a gente observa o preço do Bitcoin desde o fundo de mercado, então a gente traça ali o menor preço que ocorreu após o período de baixa, depois daí nós temos o ciclo de crescimento de preço, ou seja, o bull market do Bitcoin, que no caso nós estamos num bull market que se iniciou lá no final de 2022, tá? Então não venham com essa, não acreditem naqueles que estão falando de o bull market só está começando. Mentira, o bull market não está começando. O bull market começou em novembro de 2022, quando o preço do Bitcoin estava ali atingindo os $15 mil, e ali sim era o início do bull market. Inclusive, nós estivemos publicando material sobre isso lá no Block Trends Pro, e foi lá que a gente sinalizou para os nossos assinantes estarem aí alocando, se posicionando de forma estratégica. Não é depois do preço do Bitcoin quadruplicar nesse período que a gente vai estar falando sobre isso, tá? A ideia é encontrar os melhores momentos do ciclo de preço, e nós estamos dentro de um bull market desde o final de 2022, e ele seguiu bastante similar com o que foi os últimos 2 ciclos de preço aqui no mercado. Você pode ver tanto o ciclo de 2015 a 2018 em azul aqui,
quanto o ciclo de 2018 a 2022 em verde. E agora em preto nós estamos basicamente aqui, né? Nós estamos no meio. Inclusive, essa região onde nós estamos aqui, vamos colocar até mais ou menos dia 31 de dezembro e vamos ver aqui o início de 2024 para ver como é que fica justamente essa variação de preço em relação ao Bitcoin. Ó, você note que tanto o ciclo atual quanto todos os outros ciclos estiveram nessa faixa intermediária, nesse ano intermediário que costuma ser. Então, primeiro ano de bull market de 2023, ano intermediário 2024 e possivelmente a gente veja uma finalização do ciclo em 2025. Então, nesse ano intermediário, a variação de preço esteve basicamente idêntica aos dois ciclos anteriores. Mas essa não é a única forma, tá? Existem diversas formas de a gente abordar o ciclo do Bitcoin. E o ponto de início, o start e o ponto de fim vai depender aí da sua perspectiva de várias coisas, tá? Eu vou trazer aqui um outro ponto de observação. Aqui nós podemos ver através da máxima histórica. Então, ao invés de observar o início do bull market lá em novembro de 2022, o que a gente vai fazer é olhar o início do bear market lá em 2021, ou seja, quando o preço começou a cair e depois voltou a subir. O que a gente tem aqui exatamente também os últimos dois ciclos aqui de preço, né? Então a gente tem de 2013 a 2017 e de 2017 a 2021. Todos eles iniciando no topo do bull market e depois indo até o outro bull market seguinte, né? Então basicamente o que a gente tem em preto é o preço atual, em azul o preço de 2017 a 2021 e em rosa aqui nós temos o preço de 2013 a 2017. Onde é que nós estamos aqui nessa região intermediária? Nós estamos basicamente na mesma faixa que foram os últimos dois ciclos, tá? De forma bastante similar. Note que essa variação de preço mais intensa aqui costuma ocorrer exatamente nesse último período do ano. E isso também é algo que a gente está vendo atualmente na precificação do Bitcoin, tá? Outro ponto que pode ser utilizado é justamente o halving. E aqui vale a pena a gente até destrinchar um pouco mais em relação a isso, porque muitas pessoas estiveram aí desacreditando do ciclo de halving ali na metade do ano, desse ano, justamente porque o preço do Bitcoin acabou descolando um pouco dos ciclos anteriores. Ou seja, geralmente nós vínhamos uma precificação positiva após o halving. Entretanto, o que muita gente não prestou atenção e não parou para calcular é o tempo que leva até essa variação positiva impactar de fato o mercado. Não é no mês seguinte, nem na semana seguinte. Geralmente dura aí um período de 3 a 6 meses até que a precificação relacionada ao halving impacte diretamente no mercado. Ou seja, essa perspectiva de redução na quantidade emitida de Bitcoin, um aumento de escassez relacionada à emissão de novas unidades de Bitcoin e uma demanda crescente. Ou seja, nós temos aqui um balanço entre uma menor oferta e uma maior demanda por esse ativo, e é justamente isso que traz essas estruturas de preço que nós estamos vendo hoje. Agora, no preço da minha tela, nós estamos ultrapassando os $98 mil, já estamos chegando nos $100 mil e dessa vez não está sendo diferente. Está sendo exatamente como foram nos ciclos anteriores, e o que a gente consegue observar aqui através do halving, então agora o nosso ponto de partida do ciclo não é na all-time high, não é no fundo do ciclo, é no momento do halving. E nesses primeiros dias aqui do halving, o que a gente viu em preto aqui, você está vendo o preço atual, né? No caso, o preço do último ciclo, nós estivemos abaixo dos outros. Então, se você observar bem, a linha preta está abaixo das outras linhas que foram os halvings anteriores. Então, sim, nós estivemos um período aqui onde a precificação do Bitcoin ficou pior, aqui observando o ciclo de halving, ficou pior do que nos ciclos anteriores. Mas isso era algo que nós já estávamos calculando lá no Blocktrends Pro, principalmente pelo fato dessa questão de ter um delay, ou seja, ter um atraso na resposta do mercado em relação a essa mudança de política monetária. Quer dizer, não é mudança, é mais essa alteração, mas já programada. A política monetária não está mudando, ela já estava programada para ter um corte na emissão, e nós já falamos isso lá no relatório que saiu aí em setembro, tá? Então, se a gente observar aqui esse relatório chamado de o teste final para a tese do ciclo on-chain. Novamente,
parte do ciclo que a gente observa, que a gente estuda, é o ciclo on-chain. Essa parte eu não vou abrir tanto para vocês, eu recomendo que, caso vocês tenham interesse, conheçam o Blocktrends Pro. Por quê? Porque é lá onde você vai conseguir ler esse tipo de material e sair na frente de todos os investidores. Esse é um relatório que saiu no dia 11 de setembro de 2024, tá? Isso daí, quando o preço estava 11 de setembro, nós estávamos mais ou menos em 55 mil dólares, tá? Então o preço chegou a 55 mil dólares ali em 11 de setembro, e o que nós já estávamos abordando aqui nesse período era justamente esse desempenho de preço após o halving, tá? Então, como a gente consegue ver aqui, ó, indexado aos anos de halving, aqui preto no cantinho, nós estávamos num dos piores ciclos de halving da história, tá? Então, se eu der um zoom aqui para vocês, ó, você consegue perceber que em preto o preço do Bitcoin estava bem abaixo do que foi os halvings anteriores. Mas o que muita gente não calculou, não parou para prestar atenção, é justamente o fato de que há um delay, ou seja, há um período de demora até que essa precificação aconteça, que essa reação do mercado ocorra após o ciclo de halving. E o que nós falamos aqui justamente nesse parágrafo, tá? Se você depois quiser pausar o vídeo para ler, mas o que ele diz aqui é: historicamente, a maior valorização do Bitcoin tende a ocorrer no último trimestre do ciclo de pós-halving, especialmente nos últimos 3 meses do primeiro ano após o evento. Ou seja, nós estamos no ano do halving, 2024, foi esse ano, e o que a gente já abordava aqui é que, com os fatores de sazonalidade que nós já tínhamos abordado anteriormente, a maior probabilidade é que nos últimos 3 meses de 2024 nós tivéssemos essa valorização mais intensa. Lembrando, isso é um relatório que saiu no dia 11 de setembro de 2024, tá? Mas a gente já vinha abordando sazonalidade aqui no Blocktrends Pro em outros relatórios. Então, se você quiser acompanhar esse tipo de material que te posiciona antes dos grandes investidores e dos pequenos investidores chegarem no mercado, eu recomendo fortemente que você conheça o Blocktrends Pro, que está no primeiro link da descrição. E, inclusive, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, nós estamos muito próximos de anunciar uma mega promoção aqui dentro do Blocktrends Pro, tá? Se você não quiser esperar e quiser aproveitar agora, você já pode dar uma olhada, mas se você tiver interesse em pegar uma super promoção no Blocktrends Pro, aguarde mais uns dias que você vai ter isso daí. Mas agora, uma das formas da gente ver se deu isso exatamente como a gente estava precificando é vendo esse mesmo gráfico relacionado ao preço do Bitcoin indexado aos anos de halving, tá? Eu vou tirar o preço de 2024 aqui só para a gente ver o que acontece geralmente nos ciclos de halving. Em 2012, nós tivemos aqui um período de delay, então nós temos aqui um período que demora o preço do Bitcoin subir, e só a partir do terceiro trimestre, ou seja, aqui esse quadrante é o terceiro trimestre e aqui é o quarto trimestre do Bitcoin. Geralmente, a partir do terceiro trimestre é que ele veio subir mais intensamente. Já em 2016, nós tivemos algo bastante similar, mas no segundo trimestre tivemos uma subida, depois uma lateralização, e a maior subida continuou sendo no último trimestre. Em 2020, nós tivemos algo também bastante similar, lateralização na maior parte desse período, e apenas no último trimestre é que teve essa valorização. E agora, em 2024, como é que isso ficou? Exatamente como já estava sendo feito nos ciclos anteriores. Então, nós temos o halving aqui nesse primeiro trimestre, e depois de um período de lateralização e queda, nós temos uma subida mais significativa no último trimestre do ano do halving, exatamente como foi nos ciclos anteriores. Então, eu posso até apagar de 2012 para não ficar muito diferente, mas onde é que a gente está aqui? Em roxo nós estamos no ciclo atual, e em preto e em rosa os últimos 2 ciclos indexados ao halving. Então, nós ainda estamos nesse período de subida, nós ainda não finalizamos o último trimestre do ano do halving, então isso daqui fica como uma perspectiva de como poderá ser as próximas semanas e ainda a finalização do ano de 2024. Obviamente vai ser difícil conseguir entender onde é que vai ser o topo de mercado do Bitcoin, apesar de que existem métodos para isso, tá? Existem formas de você rastrear o topo de mercado do Bitcoin. Uma delas que nós utilizamos é através do Bitcoin Horizon Model. Como você pode ver, esse gráfico aqui, ele só vai até a metade de 2023, mas eu coloquei isso de propósito, tá? Porque esse é um indicador
exclusivo para assinantes do Block Trends Pro, e ele teve sinalizando aqui todos os topos de mercado em vermelho, tá? Que é quando o preço do Bitcoin cruza a faixa de topo, é justamente os períodos de topo de mercado. Se você quiser encontrar a melhor hora para sair do mercado ou até mesmo para reduzir a sua exposição, para não ficar ali tão exposto após a chegada do bear market, você pode aí conhecer o Block Trends Pro, e eu recomendo que você verifique isso para melhorar a sua performance, melhorar a sua alocação em Bitcoin. E caso você esteja acompanhando esses vídeos aqui, saiba que nós não estamos muito diferentes dos ciclos anteriores, nós ainda temos espaço para subir, mas será de extrema importância observar a estrutura do ciclo para saber quando sair. E muito cuidado na ideia de querer ficar esperando correção para entrar. Como a gente já viu, nós estamos dentro do período mais impulsivo do preço do Bitcoin, onde ele tem a sua melhor performance aqui indexada ao ano de halving, e você pode ficar de fora tentando querer esperar por uma correção. Muito obrigado para você que esteve aqui. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal do Block Trends. E se você busca uma plataforma para negociar Bitcoin, nós recomendamos a plataforma da Bybit, que também está aqui na descrição. A gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!